Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. De maneira especial, você que é catequista, esta é mais uma lição sobre o sacramento do batismo dentro do contexto da iniciação cristã. Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho a preparação para o batismo na época de São Justino, do século II até o Vaticano II. Nós vamos fazer um compilado aqui. É a última parte do nosso estudo que vai tocar da parte histórica. Já na próxima, nós vamos entrar de fato no sacramento, ou seja, nas normatismas canônicas, nas normatismas litúrgicas e no impacto mistagógico, ou seja, como viver esta relação com o sacramento. Muito bem? Então vamos lá. Muito obrigado você que está assistindo, que nos está dando audiência aqui no canal, muito obrigado. Obrigado você também que está colaborando com o nosso canal. Está fazendo isso via Pix, ou via depósito bancário, muito obrigado. Aqui na descrição do vídeo, além do material da aula de hoje, da bibliografia e de outros tantos vídeos, né? Essa semana a gente gravou aí sobre Abraão, né? Sobre Abraão e Agar, então também a parte bíblica nós vamos continuando. Isso aqui é um plus, algo a mais, tá bom? E que também serve para vocês, né? Porque entender essas relações bíblico-catequéticas é muito importante, porque ajuda e enriquece o nosso estudo e nos dá ferramentas a mais para anunciar a palavra de Deus, anunciar o evangelho a toda criatura. Ide pelo mundo inteiro, pregar o evangelho, a justiça e a paz, né? Bom, gente boa, então, vamos lá. Muito obrigado. Vamos em frente. Tema de hoje, então, a preparação do batismo. Vamos desde do século II até o Vaticano II. Vamos começar com São Justino, né? São Justino, que é do século II. No século II, o catecumenato estava em seu estado inicial. Existiam dois elementos principais. Primeiro, o ensinamento, e o segundo era a prática do jejum, da oração, do ensino. O ensino expôs a uma fé professada no batismo, né? Mas também ele indica uma conduta moral, uma visão que o cristão naquele momento tem que tomar. Ele está vinculado, né, ao batismo. Ele torna, de certa maneira, capaz de dar testemunho. E o testemunho naquele momento, no século II, ele se dá também sobre atitudes práticas, né? Então o jejum era provavelmente praticado pelos cristãos às quartas-feiras e às sextas-feiras de cada semana. Então a disciplina pré-batismal ela vai evoluindo. E já no século III, então ela vai ter alguns anexos. O catecumenato no século III já aparece como uma instituição orgânica, com etapas, que na verdade são duas no primeiro momento, mas que preparam os batizandos para um momento próximo, né? O catecúmeno tem, de acordo com as suas disposições, cada um tem o seu período, mas esse período de catecumenato, naquele momento do século III, não excede mais que 3 anos. Ele consiste em instruções, informações que envolvem a instrução moral, feita por um mestre, por um catequista, para esses catecúmenos, né? Ou um grupo de catecúmenos. E dentro desse processo existem ritos catecumenais, né? Que envolve o exame da vida do candidato, aquilo que a gente vai chamar hoje de escrutínios, ver a vida que eles levaram antes, apresenta o evangelho e propõe uma vida para o futuro, né? E dentro desse ponto tem uma profissão de fé, existe orações de exorcismos, em alguns momentos até exorcismos diários, através da imposição das mãos. Então, aquele grupo de catecúmenos se reunia e o mestre impunha as mãos. E no rito batismal, existia sim um exorcismo solene feito pelo bispo. Na quinta-feira, naquele período, todos se reuniam para o banho. Na sexta e nos sábados eles jejuavam. E no último dia, que é o dia da reunião preparatória próxima, então a preparação, o exorcismo era feito pelo próprio bispo, que impunha as mãos, ungia na fronte, marcava as orelhas, a testa, o nariz. E assim temos a noite do sábado de Páscoa, onde são, através das leituras, né,
era feita a instrução final. E aí era feito a imersão na água e a renúncia a Satanás, e era ungido com óleos dos catecúmenos. No século IV e no século V, os documentos eles já vão apresentar um ritual sacramental, o dito ritual gelasiano, né? Que na fase anterior continua tendo as duas etapas previstas, né? Dentro do catecumenato. E agora eles são chamados, na primeira etapa, de eleitos, porque vão passando por esses escrutínios, né? Santo Agostinho, no livro das Confissões, no livro 8 e no livro 9, ele vai dar detalhes de como foi o catecumenato dele, e é nesta época. Então, muito interessante quem puder ler no livro das Confissões, número 8 e número 9. Duas fórmulas são retomadas no rito da iniciação cristã dos adultos. O rito de admissão ao catecumenato. A duração desta é 3 anos, os quais os candidatos dedicam-se à profissão dos mandamentos, ou seja, viver cada mandamento. Então eles entram na classe dos eleitos e mandamento a mandamento é feito um exame de conduta. O rito, o comportamento deles é apreciado. A partir do século IV, começa a existir uma preparação imediata dentro dos limites da quaresma. Então, aquilo que era feito passa a ser feito, existir uma preparação dentro do período da quaresma, que é uma formação moral, é uma instrução didática diária, preparando, que vai preparar aos sacramentos. E aí começam a surgir os nomes técnicos para isso. Os eleitos, neste momento, vão adicionar à prática do jejum e da vivência dos mandamentos instruções que apresentam a profissão da fé, ou seja, aí nós já temos um símbolo apostólico, nós vamos fazer aquilo que a gente chama de redictio simboli, ou seja, a pronúncia, a adesão ao símbolo. No século V, a este comentário da reditio simboli foi anexado outro, a traditio simboli, que é o credo que é recitado na presença dos eleitos, com uma pressão seletiva pelo celebrante, né? Então, isso são evoluções que o processo catecumenal vai recebendo. Para indicar que a preparação dos eleitos dependia, sobretudo, de Deus, e não podia ser comprometida com Satanás, a igreja acompanhou a formação com os ritos sacramentais, incluindo os chamados escrutínios, que significa penetrar. É uma ação penetrante de Deus através dos candidatos. Então, os candidatos passam a ser instruídos de que não é a comunidade que está olhando para eles, mas é o próprio Deus. Então, esse escrutínio, esse voto, este número, esses testemunhos estão também no ritual gelasiano. E aí nós temos, por volta do século V, por volta do ano 500, os ritos pré-batismais em Roma. No início do século, primeiro quarto do século, com a modificação do ambiente sociopolítico, a vida de acordo com os requisitos batismais, o período do catecumenato, ele, de maneira simples, ele quase que foi suprimido. Os ritos de entrada no catecumenato e a inscrição do nome foram reunidos numa primeira votação. Isso começou com a inscrição do nome, a consagração, a imposição do sinal da cruz, o salmo abençoado, e o rito terminava com um exorcismo sobre os eleitos. A segunda votação, então, nesse período, permaneceu inalterada. A segunda votação, que era a apresentação do credo, né? E a terceira votação, aquela que incluía a traditio, né? Que era a proclamação para os eleitos do credo, também tem a adição do Pai Nosso e a entrega dos evangelhos. E aí, o credo que já era apresentado para eles na traditio símbolo, ou seja, na proclamação do credo, não era mais o credo apostólico, mas o credo do símbolo niceno-constantinopolitano, né? Porque ele substitui, porque foi vencida a luta contra a heresia, né? E aí esse símbolo passou a ser usado.
O rito do batismo no século VI ao século IX, aí acontece uma remodelação do rito do batismo. Ou seja, no século VI, os candidatos do batismo deixaram de ser majoritariamente adultos e passaram a ser majoritariamente crianças. E como fazer escrutínio de criança, né? Essa modificação faz com que haja uma transformação do rito batismal, né? Uma transformação. Anteriormente era de grande importância, ou seja, o rito catecumenal, os escrutínios, o cuidado com as pessoas, com a vivência das pessoas, a evolução delas dentro da fé era muito importante. O problema é que agora são crianças, e quem está apresentando essas crianças são seus pais. Então, elas não podem professar fé. E aí, um sermão do século V, sermão 176, aos pequenos a igreja matriz empresta os pés dos outros, para que possam vir, o coração dos outros para que possam acreditar, a linguagem dos outros para que possam afirmar a fé. Então, de uma resposta muito simples, as crianças eram trazidas nos pés dos outros, com o coração dos outros, com a linguagem dos outros, para receber a graça que todos receberam. Se todos se tornam... É muito interessante isso. A nova disciplina do ritual teve que se reorganizar. O sujeito, naturalmente, tinha um papel puramente passivo, ou seja, é a criança, ela não vai se manifestar. As questões sobre fé eram antecipadas antes do banho, ou seja, antes do batismo, essas questões de fé eram tratadas pelo ministro, ou seja, o ministro e aqueles que iam tomar a responsabilidade dessas crianças. Então, as transformações que houve no catecumenato podem ser entendidas dessa maneira. A entrega dos evangelhos, ou seja, a tradício e a entrega do Pai Nosso, eles, digamos assim, era dada aos pais da criança. Eram os pais da criança que faziam a profissão de fé, o credo, e recebiam o Pai Nosso. Depois, a disciplina dos votos também, dos escrutínios, os ditos 7 votos, agora tinham etapas diferentes. A primeira continuou quase que inalterada, que era a apresentação da criança, ela era apresentada. Mas aquilo que estava dentro do período da última semana, ele aí passa a ter uma diferença. Por quê? Porque se não é a criança que está sendo ali escrutinada, podemos assim dizer, então isso era feito durante a semana, porque não havia. Então esse olhar, ele era feito sobre a família, a instrução sobre a família, o entendimento que fazem parte do povo de Deus e a responsabilidade de apresentar aquelas crianças. E aí, o rito do batismo, ele acaba se tornando mais importante. O batismo recebeu 2 adições na entrega das vestes, por exemplo. Por quê? Porque antes as pessoas elas entravam nuas na água, saíam do outro lado e já recebiam as próprias vestes que entravam, né? Mas agora a criança não, ela é batizada e recebe uma veste branca, né? Porque ela está para mostrar que está pura. E depois houve a inserção da entrega da vela, né, que é atestada já no século VII. E aí temos algumas evoluções, porque tudo aquilo que era parte litúrgica foi sendo readequado dentro do próprio rito. Então a entrega dos evangelhos vai ser feita através da audição dos evangelhos no rito né? E os pré-batismais e os ritos batismais, eles vão acabar se fundindo, né? A transformação dos antigos ritos pré-batismais se deram mais ou menos dessa maneira. No processo descrito, os ritos de pré-batismo, eles sofreram ajustes. A antigo traditio e a redictio symboli, o Pai Nosso, os evangelhos, se reduziram à recitação do Pai Nosso e do Credo, né? Por outro lado, os rituais de exorcismo, sinais de unção, que eram apenas anexos e que eram feitos numa pessoa, e daí eles passaram a ser inseridos no rito após o batismo. Então, essa é a modificação que foi feita. Então, esses ritos, eles foram evoluindo, né? Nós temos uma igreja que tinha uma inúmera quantidade de adultos que estavam entrando, aderindo à fé,
E depois, no momento em que a igreja se estabiliza, muitas crianças, né? Então, por isso que houve. Hoje nós estamos resgatando essa tradição, fazendo esse entendimento do catecumenato. Então, tudo isso para voltar a essas origens. Bom, espero que essa aula tenha sido frutuosa para vocês. Meu nome é o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.